Olá, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Nós estamos ao vivo no seu horário de almoço, então você também pode participar a partir de agora pelo telefone que aparece no seu vídeo. No programa de hoje, nós vamos falar de investimentos, planejamento, organização empresarial. Porque tantas micro e pequenas empresas fecham as portas tão cedo. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae Minas aponta as causas mais comuns. Acompanhe com a gente na reportagem produzida por nossa equipe. Existem hoje 4.600.000 micro e pequenas empresas responsáveis por 20% do produto interno bruto do país. Atualmente, esse segmento emprega mais de 14 milhões de trabalhadores diretamente, o que representa cerca de 56% da mão de obra com carteira assinada. Uma pesquisa realizada no ano passado pelo Sebrae mostrou que mais de 50% das pequenas empresas fecham as portas antes dos 2 primeiros anos de funcionamento. E desse universo, só 3% procuram orientações antes de abrir o negócio. De acordo com esta técnica do Sebrae, a maior causa do fracasso é a falta de planejamento. Na verdade, os brasileiros são extremamente empreendedores, têm muita garra, muita determinação, mas ao mesmo tempo são muito impacientes. Falta tempo para levantar informações de custos sobre os clientes, sobre os concorrentes, sobre os fornecedores, o que acaba muitas das vezes inviabilizando os projetos. Nós percebemos que é necessário realmente colocar no papel todas as informações sobre o futuro empreendimento, para minimizar as chances de risco desse negócio. É por isso que muitas vezes é aconselhável buscar serviços de consultoria. Ricardo pretende montar um negócio no ramo de distribuição de bebidas. Resolveu procurar ajuda no Sebrae. Não tenho nenhuma experiência e procurei justamente para me inteirar de como abrir o negócio, né? Eu tenho os fornecedores, tenho os contatos, mas o negócio em si eu não domino. Então eu procurei o Sebrae para me inteirar de toda essa área de distribuição. Este empresário tem uma firma de instalações elétricas há 20 anos. Diz que sempre procura o Sebrae para obter conhecimentos de marketing. A iniciativa nossa foi preventiva para não cometer erros, tá certo? Então, se nós tivemos como ponto base divulgar a empresa, a pergunta foi, bom, como fazer isso? Né? Então, em busca dos melhores caminhos, qual a melhor estratégia, nós recorremos ao Sebrae. E você que está em casa, é um pequeno empresário, pensa em investir no próprio negócio? Então ligue para a gente, faça suas perguntas. Suas perguntas serão respondidas pelos nossos convidados, que são eles: o Leonardo Baldez, economista e também consultor da FIENG, o professor da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, Rubens Batista Santos, e também o Fabiano Alves, que é consultor do Sebrae. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu vou começar hoje pelo Fabiano, até porque na reportagem nós observamos ali a pesquisa realizada pelo Sebrae Minas. Basicamente, o que você falaria para quem está em casa, pensa em investir no próprio negócio, talvez o primeiro negócio? O que o Sebrae ali indicaria para esse futuro empreendedor? Veja bem, eu acho que é um sonho de todo brasileiro ter o seu pequeno negócio, ainda mais da situação econômica que o país vive hoje, que decorre do desemprego, que é muito grande. Então, como uma forma dele escapar aí desse desemprego, ele colocar em prática o seu próprio negócio aliado com o sonho que ele tem, né? Então, a primeira coisa seria ele partir do princípio de ele trabalhar a ideia antes de realmente implementar. Então, trabalhar essa ideia seria, será que ele realmente tem conhecimento daquele tipo de negócio que ele busca a montar, a empreender? Se tem, vão trabalhar outra parte que seria a parte administrativa, conhecer, saber gerenciar esse negócio, né? Então, aliado a essas duas forças, tem várias entidades que podem auxiliá-lo, se ele tem alguma falha nesse sentido aí, em algum desses pontos, para justamente ele minimizar os riscos que um negócio tem, que não é, ser empresário não é uma coisa simples, que todo mundo às vezes pensa, ser empresário, eu posso tirar férias todo ano, eu fico tranquilo, eu faço meu horário e eu ganho muito bem, porque vejo todos os empresários são bem-sucedidos, e aí, às vezes não é bem por aí, né? Desprende então de muita garra, de muita exigência do empresário. Sim. Rubens, o que você falaria em relação a esse estudo todo estratégico aí de público consumidor, a questão gerencial, a questão técnica administrativa? O que você falaria para quem está em casa? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né, os ouvintes da TV Universitária.
Mas empreender um negócio realmente é algo que, particularmente no nosso país, no Brasil, exige, né, como tem sido batido aí frequentemente, uma garra, uma disposição, uma vontade efetivamente de vencer, porque os obstáculos realmente são muitos, partindo aí da parte fiscal, da parte burocrática do negócio, e muitas vezes o que a gente percebe é o seguinte: um negócio pode surgir de várias maneiras, e a principal maneira, infelizmente, ainda hoje, de surgimento dos negócios, é talvez o desemprego. Então a pessoa às vezes tem aí uma dificuldade de se continuar no mercado, e aí ela então, bom, eu vou abrir um pequeno negócio, uma lanchonete, um restaurante, uma prestação de serviços, uma pequena fábrica. E ao fazer isso, ou seja, ao colocar o empreendimento apenas como uma alternativa econômica, né, sem colocar claramente a sua capacitação, a sua competência, as suas habilidades, esse profissional acaba muitas vezes se frustrando. Esse pequeno negócio, como os índices do Sebrae mostram, acaba não superando a crise aí de 5, 6 anos, e aí vem a falir. Mas eu acredito que fundamental para quem está pensando agora em implementar um negócio é pensar primeiro nas suas habilidades pessoais, da sua família, do seu grupo de amigos, para que ele possa ter uma continuidade no processo. A questão do planejamento, da fundamentação, dos planos, nós temos aí vários recursos, como a própria Universidade de Uberlândia, nós temos lá na FAGEM a empresa Júnior, que a gente procura fazer trabalhos com um custo bem acessível para pequenos e microempresários, com apoio de professores. No caso do Sebrae, né, a própria FIENG e várias instituições, ele pode procurar para ter esse suporte de planejamento e tudo mais. Mas o fundamental é ele ter conhecimento de onde ele vai entrar e ter vontade realmente. Estar preparado para o desafio. Leonardo, a FIENG também recebe um público significativo, inclusive diariamente. Você percebe que existem muitas dúvidas, ou uma pessoa que chega lá com uma ideia fixa de que vai montar um negócio X em determinado local e acaba mudando de ideia, consegue enxergar realmente que aquele projeto dele não vai para frente por muito tempo? Isso é o mais comum que a gente vê. Na realidade, muita gente não tem uma ideia totalmente formada. A gente se depara com grandes empreendedores todos os dias falando assim: nossa, eu estou com um dinheirinho, queria investir em alguma coisa, o que você indica? A gente fala assim: se a gente tivesse uma bola de cristal assim, isso aqui dá dinheiro, a gente investia lá e tudo. Mas depende de outros fatores, outras variáveis, que o negócio em si, uma empresa, que faz parte da vida da pessoa, né? Aquilo lá tem que ser cultivado como um filho para ir crescendo ao longo do dia, precisa de preparos e cuidados especiais. Não adianta você querer fazer alguma coisa também que não tem vontade, só porque fulano ou beltrano, que é seu vizinho, foi bem sucedido com aquele ou supermercado de bairro ou com aquele outro tipo de negócio. É muito comum, às vezes, alguém entrar no mercado, naquela ocasião o mercado está bom, então ele ganha dinheiro naquele mercado, porque os preços são condizentes naquele momento, e aí todo mundo vai entrando. A tendência é que a quantidade de produtos ofertados vão aumentando e os preços vão caindo e as pessoas vão perdendo dinheiro. Então, o que falta no empresário brasileiro? Por que a gente tem tanta porta fechada? Falta, na realidade, um estudo prévio, é o que o Sebrae baixa todo dia, é que desde o governo Fernando Henrique, nós estamos tentando com aquele plano que teve Brasil Empreendedor, até então, dentro das faculdades, dentro das empresas juniores, dentro de todo mundo específico, colocar na cabeça do brasileiro que hoje está abrindo um negócio. Estude seu negócio antes de abrir. Pode ser uma sapataria, pode ser um supermercado de bairro, pode ser um grande negócio onde você vai investir todo o dinheiro da sua vida. Mas se não for estudado, literalmente ponderado, olha, aqui a gente pode ganhar dinheiro assim ou perder dinheiro aqui, e quando você coloca no papel, você consegue ter uma fotografia e o risco, você consegue enxergá-lo. Por isso que acontece de muita gente, às vezes a pessoa quer abrir um restaurante lá aqui na cidade, como você mesmo já falou, e quando a gente começa a conversar com as pessoas, olha, quais são seus concorrentes, qual vai ser o seu perfil de público, aí ela depara assim, olha, parece que realmente não vai dar certo, eu vou mudar de foco. Então, se a pessoa não faz isso, e a maioria não faz, é uma minoria que nos procura, embora muita gente nos procure, é a minoria realmente que abre, que nos procura. O que nos procure e faz um plano de negócio, eu te falo
com certeza, ele tem 3, 4, 5, 10 vezes mais de chance de dar certo do que o que não nos procura, o que não faz isso. Essa é uma grande realidade. Bom, em relação a essa consultoria ou essa assessoria, até eu gostaria de perguntar para você, Fabiano, a ideia, principalmente do pequeno empreendedor ou pequeno empresário, é de que é caro demais, que a parte de assessoria jurídica, de marketing, ele não sabe que tudo ali ele pode ter um apoio no próprio Sebrae, por exemplo. O que você falaria que, assim, seria o papel realmente do Sebrae hoje para essas pessoas que, por exemplo, têm pouco dinheiro para investir, mas querem investir no próprio negócio? Tá, eu acho que todo mundo já deu uma deixa aqui em relação ao planejamento, vou até complementar depois. Mas o empreendedor que nos procura, que a gente tem contato dia a dia, a preocupação maior que ele tem, que ele chega, uma delas é quanto que eu vou gastar, qual para abrir o negócio. E em quanto tempo eu vou recuperar esse investimento, talvez? Também, mas principalmente aonde que eu tenho que ir, quais documentos eu preciso. Ou seja, esse trabalho é o trabalho do contador, do contabilista. Então, por isso que existe até essa profissão, que uma das atividades dela é a abertura e tratamento das empresas. Então, o empreendedor tem que ficar mais voltado na área estratégica de planejar o negócio, né? Então, para isso, tem o auxílio do Sebrae. Muitos até optam pela informalidade, né? Informalidade por quê? Não imagina, às vezes, como o Leonardo disse, não procuram saber como é que funciona realmente a burocracia. Tá certo que a burocracia, a carga tributária é alta, só que antes disso, ele deve procurar para realmente ver, ponderar, para ele ter certeza da realidade, para aí sim ele tomar uma decisão. Porque a informalidade é um problema sério, né? É uma forma com que o empreendedor ele coloca para ter o seu negócio, mas não ter grandes despesas, mas ele pode também, por outro lado, estar se limitando, porque ele não consegue, às vezes, sem uma empresa formal, atingir a outros grandes mercados, né, promissores. Então, tem instituições para apoiar ele, respondendo a sua pergunta, de que forma? Sebrae, FIENG, própria universidade, CDL, associações comerciais, até sindicatos de classe desse segmento, para quê? Para ajudá-lo, auxiliá-lo na consultoria, na implementação do negócio, no planejamento. Então, Flávio, eu vou mais longe ainda um pouco. Eu acho que nesse primeiro momento, o pequeno, aquele que está começando, que vai montar um negócio, onde ele mesmo vai trabalhar no negócio dele, e ali vai ser a fonte de renda dele, e um pupilo dele que vai crescendo, que vai ser a empresa dele, eu acho que nesse primeiro momento ele nem tem que ir atrás de consultor. Ele tem que ele mesmo buscar as informações da empresa, porque ele que vai trabalhar no dia a dia, ele que vai, às vezes, se precisar de um roteiro básico, assim, por onde eu vou começar? Pode ir lá no Sebrae que a gente dá. Aí lá tem assim, ó, você vai ter, ou então faz um cursozinho rápido que tem lá também, toda manhã tem um curso lá para te dar as noções. Ó, você tem que olhar sua concorrência, tem que olhar isso, aquilo, outro, os detalhes. Aí sim, quais são as fontes hoje procurar? Os sindicatos de classe, onde falou. Agora, essa fase é fundamental que ele faça próprio para ele saber realmente se ele quer fazer aquilo. Porque, às vezes, você contrata um consultor para fazer isso. Eu sou consultor, mas não estou indo contra eles não. Mas para dar certo, o empresário tem que fazer desse jeito. Ele tem que sentir o gosto pela coisa, ele tem que sentir a vontade de entrar naquele negócio. Porque se não tiver isso, pode ser o melhor dos mundos, não dá certo com ele. Sabe? Tem que ter o feeling, tem que ter aquela vontade. E empreendedor tem muito disso. Às vezes, a gente vê uma coisa que é um bom negócio e o outro não vê. Né? Então, se você não enxergar nisso e o outro que enxergar e te vender a ideia, pode ser a melhor ideia, não dá certo. Rubens, a gente pode dizer que essas pessoas, esses empreendedores, ou pelo menos tentam ser, eles buscam observar exemplos de pessoas que deram certo, de pessoas que não deram tão certo assim, o que falharam, no que podem fazer diferente. Você acredita que seria uma alternativa, talvez, ideal para minimizar esses riscos aí de ter uma falência, por exemplo? Eu costumo, assim, até concordando com o que foi colocado, eu costumo dizer o seguinte, que tem, na verdade, dois tipos de investimento. A gente fala muito de empreendimento, de empreendedorismo, mas algumas pessoas, na verdade, o que estão buscando é uma forma de rentabilizar o seu dinheiro. Então, muitas vezes, ela, como você falou, eu tenho um pouquinho de dinheiro guardado e quero investir em alguma coisa. Então, às vezes, ele não tem habilidade, não tem qualificação para nenhuma atividade profissional, por exemplo. Nesse caso, não é o que nós estamos falando aqui, ou seja, do pequeno empresário. Ele deveria procurar uma instituição talvez financeira ou um fomentador de empresas para que o dinheiro dele fosse aplicado em outros planos de negócio de pessoas efetivamente que poderiam
empreender um negócio no mercado. Então há uma característica muito particular que separa o investidor do empreendedor. Nós estamos falando aqui das pessoas que efetivamente querem enfrentar esse desafio de mercado. Que não apenas a questão do risco, ele quer também entrar no negócio, manipular a informação, e aí entra o que foi colocado, ou seja, todo o processo de planejamento ele é fundamental, com certeza. Mas esse processo tem que ser vivenciado pelo empreendedor. E aí, as 4 principais fases que ele vai passar, quer dizer, essa primeira fase, onde ele vai buscar a informação, onde ele vai conhecer a sua localidade, vai conhecer o seu mercado, vai conhecer o tipo de negócio que vai empreender, exige algumas habilidades. E aí, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai sentir dificuldades, ele não pode parar, ele tem que ir a uma das instituições, buscar um treinamento, fazer uma capacitação, enfrenta aquele desafio. E aí, nesse ritmo de preparar-se e enfrentar desafios, preparar-se e enfrentar desafios, torna-se um ciclo, que vai segui-lo ao longo de toda a vida de empreendimento. Né? Então, acredito que é isso que vai fazer dele um empresário de sucesso. E até sobre esses desafios nós vamos falar um pouco mais no próximo bloco. Nós já vamos fazer o primeiro intervalo. Lembrando que você que está em casa, você também pode participar pelo telefone que aparece aí no seu vídeo. Você pensa em investir no próprio negócio? No programa de hoje nós estamos falando dos desafios dos pequenos empresários. Então, ligue para a gente, deixe seus depoimentos, faça suas perguntas. No próximo bloco nós as responderemos. Obrigado. Você que está em casa, tem alguma dúvida, quer investir no próprio negócio, é um pequeno empresário, então ligue para a gente, deixe os seus depoimentos, sua experiência aí no seu trabalho, ou também deixe suas dúvidas, suas perguntas serão respondidas aqui ao vivo. Eu já gostaria de perguntar, nós já temos algumas participações, mas Fabiano, recentemente uma pesquisa até numa revista de circulação nacional mostrou ali algumas falhas, né, e falhas comuns em relação a esse público que realmente quer investir, esse público de pequenos empresários, ou que tem pouco dinheiro para investir. Uma das causas veio o imediatismo. As pessoas querem tudo de imediato, ou não querem planejar primeiro, não querem ficar um ano ali estudando aquele projeto, fazendo um curso, por exemplo, de capacitação naquela área. Você acha que realmente essa é uma falha muito séria? E é fácil, por exemplo, buscar cursos de gestão empresarial, ou cursos que em pouco tempo a pessoa tem uma noção de gerenciamento, por exemplo? Claro, por exemplo, o imediatismo, com certeza, ele é fundamental porque a pessoa precisa de ter uma maturação para ver se realmente é aquilo que ela está visualizando, que, como o Leonardo falou, o negócio dela vai fazer parte da vida dela, ou seja, ela vai mudar a vida dela, vai viver aquilo ali, dia a dia. Será que o primeiro passo, ela está disposta a viver isso? E, segundo momento, ela definir e estudar, ver se realmente é um negócio promissor que tem condição de trazer retorno financeiro para ela, né? Para isso, com certeza, é fácil para ela acessar aí, cursos que podem auxiliar ela a estruturar essas ideias, tá? E realmente pesquisar o mercado para ver se realmente tem condição dela estar empreendendo esse negócio. E treinamento de pessoal? As pessoas se preocupam com isso também? Ou aquele empreendedor, ele pensa, vou abrir minha porta, se esquece que ele vai precisar ali também de um batalhão muitas vezes, ou até um grupo pequeno, mas de pessoas que também têm conhecimento sobre aquele produto? Como é que faz essa questão? A cultura está mudando, principalmente os negócios mais recentes que foram abertos, as empresas mais recentes, tem essa cultura um pouco de que há a necessidade de treinar o pessoal, a necessidade de se capacitar a si próprio também. Só porque o problema maior é a desculpa que sempre se dá do tempo. Eu não tenho tempo disponível para ir, para me treinar, eu não posso deixar a minha empresa aqui descoberta para colocar o meu pessoal lá para treinar. Mesmo assim, se eu conseguir alguma instituição que venha treinar meu pessoal aqui, eu vou ter que parar e eu não posso deixar de atender meu cliente. Então fica um pós e um contra aí dessa questão. Nós já vamos dar continuidade com algumas participações. O Carlos do Centro, ele pergunta ao Leonardo, ele diz aqui, quais os critérios que vocês usam para saber se o negócio pode ou não dar certo? Bom, Carlos, no caso de uma implantação, se fosse fazer uma entrevista comigo para ver se você passava ou não, a gente ia te perguntar qual tipo de negócio que você vai querer entrar, qual que é a experiência que você tem nesse negócio. Normalmente, se você já tem conhecimento do negócio, você tem uma probabilidade de dar certo muito mais do que não. Se não tem a experiência, você tem que estudar o negócio. E
em alguma empresa que atua nesse setor, conversar com o empreendedor. Às vezes a gente tem, receio de falar com um cara que eu vou virar concorrente dele, mas se você perguntar às pessoas sobre o negócio, ninguém se nega da informação. E às vezes você acha que a coisa é a melhor dos mundos, de fora. Quando você conversa, começa a analisar, vê que as coisas têm alguns entraves. Se for algum negócio que tiver algum impedimento legal, somente um negócio na área de alimentação, que às vezes você precisa de registro para comercializar, e não coloca isso na sua conta quando você vai pensar em abrir, aí você tem que analisar onde é o seu mercado. Você vai vender só em Uberlândia, no exemplo da alimentação. Então, às vezes, você precisa do selo da inspeção municipal. Não, eu vou vender para fora, eu preciso da inspeção estadual, ou então até da inspeção federal. Quanto me custa isso? Então, sempre a gente tem que começar buscando informações. E aí, quando você estiver primeiro ciente, eu acho que isso aqui é um bom negócio, aí a gente pode partir para coisas mais técnicas. Se você não tiver isso aí em mente ainda, esse aí é o ponto de partida. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é para o Rubens. É da Camila, do Segismundo Pereira. Ela diz aqui, mesmo com tantas dificuldades, abrir uma empresa ainda é mais fácil do que mantê-la. É mais ou menos o que o Leonardo estava falando bem da questão da burocracia. Na sua opinião, falta incentivo por parte dos financiadores e do próprio governo em ajudar os pequenos empresários? Bom, acredito que essa pergunta até ela veio com o que a gente tinha preparado para esse momento, que até então a gente falou a respeito da característica pessoal do empreendedor, ou seja, o que é avaliado num empreendimento para que a pessoa tenha capacidade de sobreviver no mercado. Agora, só essa vontade, essa determinação, vamos dizer, ser brasileiro, não adianta. É preciso algo mais. E aí, para se conquistar o dinheiro, que na verdade todo mundo fala que falta dinheiro, mas quando você vai ao banco, vai a uma instituição credora, existem pessoas querendo investir em negócios. Existem créditos disponíveis para isso daí. E o problema é como capturar esse crédito, quem participa desse crédito. Aí entra toda a capacitação técnica. Então aí já não tem mais lugar hoje apenas para especuladores ou para quem queira, por exemplo, guardar um dinheirinho para as férias. Então, na verdade, o negócio tem sido realmente mais profissional, a cessão desse capital, esse crédito. E o passo inicial e fundamental de qualquer concessão de crédito é a apresentação de um plano técnico. E aí, nesse caso, sobressai-se, por exemplo, a gente tem percebido isso com maior clareza, os alunos, por exemplo, do curso de administração da faculdade, de gestão e negócios. Grande parte desses alunos, que são, na verdade, preparados para serem executivos de empresas ou para administrar uma empresa já formalizada, eles acabam partindo para empreendimentos. E, nesse caso, eles saem na frente com relação a essa questão de estruturação de uma técnica. Porque o primeiro ponto, na verdade, que se pergunta a quem vai buscar um recurso financeiro é: qual foi a oportunidade de mercado que você detectou? O que é que você está pensando em realizar? Então, essa oportunidade de mercado não é algo que a gente simplesmente, todo mundo está abrindo supermercado, eu também vou abrir o meu. Todo mundo abriu uma quadra de areia, também vou abrir a minha. Não é essa a análise que deve ser feita. Na verdade, existe uma série de critérios que têm que ser analisados, desde produto, quais são as tecnologias, quais são os pontos da região, qual é a região da cidade que tem a propensão de crescimento econômico. E isso tudo vai sendo colocado dentro de um plano e isso, então, tem que ser apresentado na instituição de fomento. Aí, a partir de uma análise em cima dessas oportunidades, vai se avaliar o risco e a oportunidade. Sim, tem uma partezinha sobre esse assunto, que na realidade acaba sendo a minha especialidade. Lá na FIENG eu sou responsável pelo posto avançado do BNDES e do BDMG, que são os órgãos de fomento aqui que nós temos de crédito de longo prazo. E no caso de implantação, o recurso realmente só vem com um plano de negócio. Mas quem já está com a empresa aberta e não planejou no início, agora está passando por determinada dificuldade e está aprendendo na marra no dia a dia do empresário, que não é fácil, a gente tem algumas soluções financeiras hoje. Às vezes, o mesmo problema que gerou essa falta de capital, que foi a falta da busca de informação de como trabalhar esse capital, é o que está acontecendo com você hoje. Se você nos procurar lá, eu falo assim, em Minas Gerais, o micro e pequeno empresário é bem atendido na questão de crédito. Em qualquer outro estado da federação ele pode reclamar, menos em Minas.
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais possui a linha de crédito mais desburocratizada para quem está já, que tem sua atividade no comércio e na indústria e fatura aí hoje até em torno de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, que mudou o perfil agora da pequena empresa de pequeno porte no Estado, e que é optante pelo Fundo de Desenvolvimento Estadual, que é o Fundese, uma forma desburocratizada do Estado tributar. Ele tem uma opção de um fundo que chama Gera Minas, uma linha, que tem um crédito a 1% ao mês pré-fixado, e a gente pode trabalhar tanto para investimento como para capital de giro. O SEBRAE, junto com o Posto Avançado, a FIENG e o Centro das Indústrias, estão fazendo agora também uma triagem, junto com todos os atendimentos que foram feitos no Posto Avançado e no próprio SEBRAE, para a gente montar, inclusive, turmas para explicar como é que funciona isso e para vocês terem acesso. Aliás, Uberlândia ganhou ano passado um prêmio da uma cidade do interior que mais liberou crédito para micro e pequena empresa. Foram 120 empresários aqui da nossa cidade que buscaram esse crédito a 1% e com carência, coisa que banco privado não tem. Então, inclusive, a gente vai aproveitar a oportunidade, nessa quinta-feira, às 19 horas, junto com o SEBRAE, o Centro das Indústrias e a FIENG, nós estaremos lá na própria FIENG, que fica na Avenida Rondon Pacheco, 2100, falando sobre esse crédito. Você que é optante pelo Fundese, você é pequeno empresário, pergunte para o seu contador. Pode ir lá que a gente vai te dar como é que funciona o passo a passo desse crédito. Se eventualmente você hoje não tem acesso, a gente pode trabalhar para você enquadrar daqui a 3 meses e a gente tem uma solução financeira a partir de agora para o seu negócio. Fabiano, ainda falando da própria questão do capital, a gente sabe que é um grande problema hoje, por exemplo, eu tenho 30 mil reais para investir, mas eu vou precisar de no mínimo mais 30 para colocar aquele comércio ali em funcionamento. Esse pequeno empresário, ele pensa também que ele talvez não vai ter esse retorno já de cara e que vem as despesas também em seguida, vem a própria questão de estoque, a falta de capital é um dos principais problemas. Mas quais são os problemas no todo, assim? E se realmente falta de capital seria o maior problema aí? Existem 5 dos principais fatores aí que levam à mortalidade dessas empresas, das empresas brasileiras, né? Que são entre eles a falta de planejamento, a falta de capital de giro, a carga tributária que hoje é elevada, isso é indiscutível, o ponto que é inadequado e a inadimplência. Tá? Mas, por exemplo, eu volto a bater na tecla aqui que o planejamento ele vem como um título maior, porque quando você se planeja, antes de se abrir um negócio, você vai planejar a abertura, fazer um plano de negócio, você já vai saber, se você tem o tipo de negócio que você vai abrir, você já sabe qual que é a carga tributária que você vai pagar. Se você determina no seu planejamento qual o tipo de cliente que você vai atingir, então você consegue determinar qual que é o melhor ponto, a melhor localização para abrir aquele negócio. Né? Então, por exemplo, qual que é a quantidade de recurso financeiro que você tem para estruturar seu negócio, então por aí você já tem uma média de qual que vai ser a movimentação que sua empresa vai fazer, ou pelo menos uma estimativa mais próxima de quanto é que você vai vender, de quanto você vai gastar mensalmente. Então aí você já consegue também, se o próprio empresário não conseguir fazer isso, o empreendedor, pode buscar ajuda para quê? Para você definir qual que é a quantidade de capital de giro que realmente você vai precisar. Porque capital de giro é aquele, para quem não sabe, é aquele fôlego que a empresa precisa realmente para sobreviver. Porque se ela compra hoje de um fornecedor, ela demora até ela conseguir colocar do estoque até ela vender para o consumidor final. Às vezes no processo de venda ela dá um prazo que todo mundo, a maioria dos comércios hoje trabalham com prazo de 20, 30, 60. Então os consumidores também estão mais exigentes nessa questão. Então nesse prazo ela já tem que pagar o fornecedor. Então, como ela comprou, pagou e ainda não recebeu, ela tem que fazer uma nova compra. Então, esse é um dos problemas que o capital de giro já vai desencadeando como se fosse um dominó. Né? Então, ela não prevê essa necessidade de capital de giro, que é um dos principais fatores aí que leva à mortalidade dessas empresas. Rubens, até em relação ao Banco Mundial, ele trouxe, numa pesquisa realizada recentemente, num artigo também publicado pela Revista de Circulação Nacional, que o Brasil é o 6º país mais burocrático na abertura de uma empresa. E que às vezes esse empresário leva até 10 anos para conseguir realmente
fazer o fechamento da firma. Você acha que esse é um dos problemas talvez mais sérios também aí? E até fala lá que mesmo enfrentando toda essa burocracia, ainda existe a questão do sonho. Vou investir novamente. Quer dizer, teve um passado aí problemático ou de crise, mas vai investir de novo. Você acha que o brasileiro é bem assim mesmo e destoa muito de países, por exemplo, desenvolvidos, entre aspas? Eu tenho, particularmente, uma visão um pouco diferente dessa realidade. Apesar desses números e estarem demonstrando essa dificuldade que é real, né, que eu também sou microempresário, enfrenta, mas é uma situação em que, se você enfrentá-la dentro do seu planejamento, dentro de um processo de aprendizado, você vai ganhando, na verdade, muito melhor capacitação e qualificação do que se você se mantiver na informalidade. Porque quando você começa a realmente a entender os processos burocráticos e começa a dividir essas dificuldades com pessoas ou com instituições que conseguem te apoiar a facilitar os trâmites, isso acaba que, pela minha experiência particular, acaba minimizando riscos e diminuindo, na verdade, a mortalidade das empresas. Então, na verdade, a falta do planejamento ou a falta da capacitação pessoal para o negócio é a maior causadora da falência do que simplesmente a carga tributária. A carga tributária ela é igual para todos. Então, é claro que numa situação de um setor no qual a informalidade é muito grande, aí isso pode vir a prejudicar um grupo de empresários, mas como um todo. Mas o negócio que se consolida formalmente, cumprindo toda a sua carga tributária, seus impostos, e busca oportunidades efetivas de mercado, ele, no meu entender, tem tido menor dificuldade de transpassar os seus anos de vida do que aquelas empresas que simplesmente abrem as portas e vão tocando. Porque vai acontecer o quê? Quando ele começa a crescer, ele acaba que não pode fechar contratos com grandes empresas, que elas vão exigir dele uma formalidade. Ele acaba que não pode trabalhar no mercado externo. Então, muitas oportunidades de crescimento no mercado, ele não vai aproveitar. E aí, eu acredito, então, que aquela empresa que enfrenta essa burocracia inicial e ela aprende a desenvolver facilitadores, ela tem maior facilidade no mercado e tem maiores chances de sobrevivência. Sim, essa é a minha visão. Você gostaria de comentar? Então, eu concordo com o Rubens e, inclusive, as pessoas procuram muito saber, mas eu não vou abrir meu negócio porque é difícil de fechar. Qualquer problema que eu tiver é muito difícil de fechar. A burocracia é muito grande. Mas o processo de baixa de uma empresa é exatamente igual ao processo de abertura. São os 4 principais órgãos, prefeitura, junta comercial, Receita Federal, estadual, onde você tem que passar. Só que, para uma empresa, por que se diz que é burocrático, é difícil fechar uma empresa? Porque se o empresário não deu certo o negócio dele, o principal problema é financeiro, né? Ou desencadeou alguns problemas, morreu no financeiro porque ele não consegue mais, não tem de onde ele tirar recurso para manter o negócio. Então, esse problema já vem antigo. A empresa não fecha de um mês para o outro, em 2 meses ela não fecha. Por quê? Já veio desencadeando um problema financeiro a longo prazo. Está devendo, né? Exatamente. Aí ela não tem condição de pagar os tributos, aí não tem dinheiro da baixa. Exatamente, é exatamente o que eu ia concluir. Ela deixa de pagar alguém. Então, ela tem como deixar de pagar o fornecedor? Se ela deixar, o fornecedor não entrega. Se ela deixar de pagar a energia, telefone, ele não tem como a empresa sobreviver. Então, ele deixa o governo, os impostos para depois. Por quê? O mês que vem eu pago, então começa a ficar realmente uma bola de neve aí. Na hora que ele realmente já não dá conta mais, ele vai tentar baixar e não consegue porque tem todo o histórico de impostos que ele não pagou e vai ver Sim. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta falando sobre a burocracia. Você que está em casa também pode participar. Você ainda pode participar. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No TV o debate de hoje, então, investimentos e desafios de pequenos empresários ou empreendedores. Conto com a sua participação no próximo bloco. Até já. Você que está em casa ainda pode participar do TV o debate de hoje. Faça suas perguntas pelo telefone 3239-4336. Nós estamos no último bloco, mas se você quer
fazer alguma pergunta sobre pequeno investimento ou grande investimento, ligue para a gente, tá? Deixe seus depoimentos, faça suas perguntas também. Só vou dar continuidade com a participação que é da Melissa, do bairro Santa Luzia. Ela pergunta ao Leonardo. Ela diz aqui, o ponto pode influenciar no sucesso do negócio? O que deve ser observado antes de abrir um supermercado no bairro? E com a expansão dessas grandes redes, o pequeno comerciante ainda tem espaço? Bom, Melissa, depende do tipo de negócio. No caso do supermercado de bairro, o ponto é essencial. Um posto de gasolina, esses são negócios onde o ponto é essencial. Mas se eu fosse abrir uma indústria que ia vender para o comércio, vender para as pessoas, aí o ponto já não era essencial mais. Poderia ser até na sua casa se a legislação urbanística assim, né, pudesse, estabelecesse. Mas no caso do supermercado, sim. E aí é importante você ver se o fluxo de carga é importante ou de pessoas são importantes. No caso do supermercado, um ponto central onde você tem moradores em torno de você é importante. E a concorrência. Um bairro mais afastado é muito melhor para o dono do supermercado do que um bairro próximo às grandes redes, que aí na realidade ele tem a opção de chegar ou na grande rede ou em você. O supermercado de bairro tem características diferenciadas. A minha visão é que ele não morre nunca, porque ele tem um tratamento pessoal do dono que fica no caixa, que olha, que faz a linguiça do açougue, aquela coisa toda, junto com seus clientes, e que põe o tempero dele e a marca dele no supermercado. A grande rede é fria, trabalha com cartões, trabalha com um monte de coisa. O pequeno ainda trabalha com caderneta. Todo supermercado de bairro tem caderneta, não tem nenhum que não tem caderneta. Então é aquela coisa, de confiar um no outro. E o que é que vai dar certo ou não? Primeiro, você tem que ter carisma. Comerciante tem que ter carisma. Viu? Não adianta, se ninguém gostar de você, sai do comércio. E um mix de produto ideal e buscar também ver os concorrentes. Se tiver grandes concorrentes perto de você, você tem que ter um diferencial. E aí você tem algumas características fundamentais que você pode pular, dar um pulinho lá no Sebrae, que inclusive esse tema específico foi feito há 1 ano, 2 anos atrás, um estudo em Uberlândia, patrocinado pelo Sebrae, sobre os pequenos supermercados de bairros em relação até aos grandes hipermercados. E o foco foi a cidade de Uberlândia. Tem esse estudo disponível lá, fica lá na FIENG, o Sebrae, você pode dar um pulinho lá que o Fabiano vai te passar. Fabiano, já continuando com você então, tem uma pergunta aqui que é do Leonardo, do bairro Segismundo Pereira. Ele diz aqui, qual é o maior erro hoje de quem abre um negócio? E qual o seu conselho para quem pensa em investir em alimentos diet e light? Bom, Leonardo, o maior erro que a gente pode perceber hoje é a pessoa que busca abrir um negócio, busca oportunidade em relação a alguém que ele se espelha. Por exemplo, já foi até dito, o meu vizinho abriu um lava-jato, está ganhando dinheiro, hoje o que eu vejo tem tanta loja de brinquedos, as lojas todas cheias. Então, a partir realmente do princípio de que o que ele gosta de fazer, qual que é a qualidade que ele tem em determinado segmento e trabalhar o estudo. Realmente é viável eu implementar essa minha ideia, se transformar ela num negócio? Ou seja, qual que é o nível de concorrência que tem hoje para esse ramo de atividade? Será que tem público voltado para esse tipo de produto que eu estou oferecendo? Então, realmente, é o principal fator aí que condiciona o sucesso ou não do negócio dele. Sim. Rubens, temos mais uma pergunta aqui, que é do Marcelo, do bairro Santa Mônica. Ele diz aqui, há 4 anos fiz alguns cursos de gestão de negócios e tentei implementá-los na empresa do meu pai, mas não consegui. Parece que a realidade dos cursos é muito distante da prática. O que você falaria aí para o Marcelo? É muito importante, a partir do momento que se busca uma orientação técnica, né, compreender que um negócio, que uma empresa, na verdade, ela tem uma dinâmica própria. Então, as pessoas que estão dentro dessa empresa, os relacionamentos que essa organização tem internamente e externamente, eles são determinantes na sua atuação. Então, um curso, quando alguém vai procurar um curso, seja técnico, seja ele universitário, esses cursos vão oferecer para ele uma capacitação, ou seja, algo em que ele vai poder refletir, ele vai ter técnicas, ele vai ter ambientes em que ele poderá, a partir dessas informações, desses conceitos, né, criar uma nova realidade.
Então, não se iludam, né, de que um curso vai te dar a receita de, olha, você fizer da forma como está aqui, o seu empreendimento vai dar certo. Isso seria uma receita caseira para fazer talvez um alimento. Até mesmo alimento, a gente muda um pouquinho, coloca um salzinho a mais, ou um açúcarzinho a mais. Ou seja, cada negócio ele tem, apesar de fazer parte de um setor, e aí a gente entra um pouco mais tecnicamente, será que o seu setor em que você está trabalhando não determina algumas características particulares? Então, antes de aplicar os conceitos à sua realidade, é preciso avaliar várias outras possibilidades. Então, eu recomendo o seguinte: ao se fazer um curso, tem que se entrar para dentro da empresa, da organização, e começar a fazer o que nós chamamos de pesquisas. E essas pesquisas não são coisas muito complexas, que a gente, às vezes, tem que contratar uma assessoria externa. A ideia é simplesmente o seguinte, como o Leonardo falou no início da conversa aqui, é buscar informações. Então, eu quero implementar, por exemplo, vamos supor que ele fez um curso de gestão de pessoas. Ele quer implementar treinamentos na equipe, reuniões com a equipe. Como é que eu faço isso? Então, essa informação ele vai ter que conversar com a equipe, discutir, conhecer sua realidade, saber quais os períodos que ele vai poder fazer isso. Não é simplesmente pegar um pacote e colocar ele na empresa. Então, é preciso adaptar. Outra coisa, ele tem que procurar ver em outras organizações como é que está acontecendo, conversar com outros empresários, discutir, pensar nos resultados, no prazo, ou seja, tudo isso tem que ser avaliado antes de se implementar um treinamento direto na sua empresa. Então, essa consideração da particularidade da empresa é fundamental antes da implantação. Nós temos mais aqui uma pergunta para o Leonardo, é da Juliana, do bairro Saraiva. Ela diz aqui: não sei se vocês têm essa pesquisa, mas gostaria de saber se hoje existe algum ramo melhor para abrir um negócio em Uberlândia. Juliana, o nome dela, né? Sim. Juliana, na realidade, essa é uma resposta que não existe. Ninguém vai poder te dar ela. Cada empreendedor, às vezes, pode dar certo num determinado segmento e pode não dar certo em outro. Como eu falei, empresa tem que ter vontade, tem que ter um pouco de paixão da coisa. Então, você tem que sentir isso e ver a oportunidade. E o próprio empreendedor tem que ver essa oportunidade. Não adianta você comprar uma ideia pronta e implementar aqui, ela não vai sair do mesmo jeito. Como o Rubens falou, a receita aqui, você pode ter a mesma receita para 10 pessoas, vai sair 10 bolos diferentes. Cada um tem uma pitada que dá em determinado ingrediente que faz a diferença. Por exemplo, eu vou citar aqui um caso de sucesso. Quem falava que picolé era um bom negócio, e nós temos aqui um caso de sucesso de Uberlândia, que teve um diferencial, que é uma empresa até aqui do Santa Mônica. E agora, se eu te falasse para fazer isso, você ia me chamar de louco. Agora, o cara de lá enxergou isso e deu certo, testou no mercado e deu certo. Outra coisa são ideias também. Não adianta você ter ideias mirabolantes, tem que ter ideias que o mercado atenda, né? Que atenda as necessidades do mercado, ou então que cria uma necessidade que o mercado nem saiba que tem, e aí já seja atendido por eles, aí, enfim. Então é um pouco disso. Você vai ter que ver uma oportunidade, aquela coisa mesmo, de enxergar para a luz, ela acender para você e não pelos outros, e aí a partir desse momento, você deu aquele cheiro, igual uma pergunta anterior, eu quero montar um negócio diet ou light. O cara teve uma ideia, tem um público? Tem. Aí agora ele vai ter que estudar o mercado, entendeu? Ele teve a ideia, agora vamos estudar para ver se é viável. Particularmente, pegando carona nessa resposta para ajudar, até dar uma opinião na minha e na outra, quem quer investir nesses mercados, quem está investindo, hoje a parcela é pequena, ainda está crescendo, é uma tendência. Mas, às vezes, o custo disso é muito mais caro do que um produto normal. E, normalmente, quem lidar com esses produtos diet ou light, são pessoas que já têm o mercado tradicional e incrementam esse tipo de produto e pode fazer teste. Se aqui não quebra por causa disso, que já tem o seu ponto de equilíbrio pago pelo mercado tradicional. Como você gostaria de comentar? Eu só queria complementar, dentro dessa linha, né, que a gente falou de duas formas de oportunidade. Então, existe aquela oportunidade, efetivamente, em que está inerente a um determinado local, a uma determinada região ou uma cidade. No caso de Uberlândia, eu acredito que serviços e acredito que essa questão que você colocou, ou seja, produtos de consumo geral, são negócios que normalmente têm algum espaço ainda para grande penetração ou rápida penetração no mercado. E a outra maneira já seria identificar focos, ou seja, oportunidades que não estão muito claras, percebidas. Aí entra apoio técnico de pesquisas,
pesquisa de mercado, análise de setores, localização. A gente vai tentar buscar essa oportunidade tecnicamente. Então são duas formas de buscar a oportunidade. Feiras também, eu acho que quem tem vontade de investir, vai em feiras de negócio. Você tem interesse em trabalhar na alimentação. Então, pô, vai lá na FISPAL, a feira da alimentação, que você vai ver um monte de oportunidade. Você vai voltar lá com vontade de montar fábrica de picolé, fábrica de polpa, fábrica de um monte de coisa. Aí você vai estudar qual que é o melhor. E o empreendedor, para ele basta um fio de pólvora, sabe? Porque se ele vir aquilo lá, ele já fica doido com aquele negócio, sai correndo atrás, vai pesquisando. Então não precisa disso. Tem que correr atrás. Quer um bom negócio? Sempre tem um, às vezes, do lado da sua casa. Vai procurar que você vai encontrar. Nós temos mais aqui algumas participações para o Fabiano. É do Juliano, do bairro Santa Mônica. Ele diz aqui: a grande dificuldade do pequeno empresário é o capital de giro. Estou no ramo de calçados há 8 meses e dando pulos para conseguir me manter. Apesar do mercado estar respondendo muito bem. Como posso melhorar e até expandir em novos produtos do ramo, já que hoje só fabrico rasteirinhas? Olha, o principal problema aí tem que fazer uma análise, porque questão financeira, às vezes a gente não tem como responder imediatamente, porque tem que fazer uma análise particular da empresa. Mas o que a gente pode dizer é que, na maioria dos casos, a falta de capital de giro está porque a empresa ela não prepara a questão de prazos cliente-fornecedor, tá? E o pequeno empresário, principalmente nas empresas pequenas, o empresário faz do salário dele o que sobra no final do mês. Ou seja, eu vendi tanto, paguei todas as minhas contas, o que sobrar é meu. E realmente não é assim. Ele tem que uma parcela da receita das vendas da empresa tem que ser destinado a principalmente reinvestir em novas tecnologias para a empresa, para ela ser mais competitiva, ter mais condições de buscar novos mercados, principalmente evoluir, não só no caso do Juliano, ficar só na rasteirinha, mas partir, às vezes comprar uma nova máquina ou tentar fazer pesquisa para implementar um outro tipo de sapato diferente, né? E o outro também para a questão de capital de giro, que seria o fôlego que a empresa vai ter. Então, é tudo uma forma de reestruturação. Tem que vamos parar, fazer uma análise, dividir exatamente, levantar quais são os custos da empresa, o que é custo fixo, o que é variável, o que são impostos, o que é o lucro da empresa, porque não adianta eu comprar um material, um sapato, ou mesmo se a fabricação eu gasto 10, eu vou vender ele por 20 e achar que estou ganhando 100%. Não é bem por aí, tem que fazer realmente uma análise. Então sugiro, nesse caso, procurar o Sebrae, que a gente pode solucionar seu problema. Até nosso tempo praticamente esgotado, eu gostaria que você passasse aí um recadinho para quem está em casa. O Sebrae fica onde? Um telefone de contato que a gente pode falar? Para todo mundo, o Sebrae está aberto, de portas abertas. A gente fica na Rondon Pacheco, número 2100. Ficamos ali junto com a FIENG, até com o BDMG. Então você pode ter todas as soluções ali, de consultoria, treinamento e financeira também, num único local. O telefone nosso é 3237-2224. 3237-2224. Exatamente. Bom, temos mais uma participação para o Rubens. Peço para que seja bem objetivo. Diz aqui, é da Margarida, do bairro Saraiva. Li na revista um artigo muito interessante sobre a importância do administrador de empresa na condução de um negócio. E que o grande problema de alguns empreendedores, principalmente os que herdam o negócio dos pais, é que eles não têm a visão de organização. Percebo que o administrador vem conquistando espaço até nas esferas governamentais. E um exemplo disso é o governo desenvolvido pela Aécio Neves. A administração será a profissão do futuro? Bom, eu acredito que a administração é uma profissão atual e é uma profissão que tende a crescer como outras também. A gente não é a única que será do futuro, mas é uma importante profissão dentro do ramo organizacional. Porque o administrador, no meu entender, é esse que tem justamente, consegue aliar, ou a gente pelo menos procura passar isso para os nossos alunos na Universidade Federal de Uberlândia, passar essa visão tanto pessoal, de que ele tem que ter um desafio individual, de que ele tem que ter uma liderança, de que ele tem que ter uma capacidade de empreender, quanto técnica. Quer dizer, o mercado hoje não perdoa mais aquele profissional que assume uma empresa ou quer assumir uma empresa sem ter conhecimentos técnicos de finanças, de mercado, de oportunidades de negócios, de recursos humanos, de produção, ou seja, então ele tem que ter essa
fundamentação. E o administrador reúne essas condições intrínsecas à sua própria formação. Leonardo, tem um recadinho para quem está em casa aí, que pensa em investir no próprio negócio, fazendo um balancinho do que nós falamos aqui hoje durante o programa. O que você falaria para quem está em casa? Bom, antes de você investir no seu próprio negócio, procure ver o que você gosta de fazer. Aí, descobrindo essa vocação natural, procure pesquisar quais são as oportunidades que estão próximas a você e procure a ajuda dos especialistas. Procure ajuda buscando informações e um recadinho também para aquele que está empresário, que hoje está precisando de financiamento. Dá um pulinho na FIENG, vamos conversar no BDMG. Quem é formal, a gente só empresta para pessoa jurídica formalizada. Quem é informal, a gente felizmente não empresta dinheiro. Você pode ligar no 3214-5200 que a gente faz um tratamento para você em particular. E aproveitar, finalizando, convidando vocês para a palestra que vai acontecer na quinta-feira, às 19 horas, junto com o Sebrae, lá na FIENG, na Rondon Pacheco 2100, para participar sobre financiamento. Ok, eu gostaria mais uma vez de agradecer então a presença de vocês aqui hoje. Gostaria de agradecer também a sua companhia e a sua participação. Lembrando que no TV Debate desta quarta-feira nós vamos falar de obesidade infantil, crianças que hoje são obesas e que amanhã podem ser doentes cardíacos. Então eu conto com a sua participação no programa ao vivo, 12h30. Até lá.